Oi, gente, quanto tempo? Aparentemente alguém aqui lembrou, né, que tem canal. Voltando aqui depois de 3 meses, se não me engano. Mas enfim, foi uma loucura. Minha vida nesses últimos meses, assim, uma correria, uma loucura, uma maluquice. Eu posso explicar em algum vlog depois, assim, mas muito trabalho, estudos e falta de tempo pra gravar. Mas estou de volta e, enfim, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Se você me conhece, bem-vindo de volta. Eu sou a Ana e hoje nós vamos conversar sobre todos os livros que eu li de março até junho. O último vídeo que eu fiz aqui sobre leituras foi das leituras de janeiro e fevereiro. Depois disso, eu entrei numa ressaca literária e eu não consegui ler tanto que em abril eu não finalizei nenhum livro. Não consegui ler tanto que em abril eu não finalizei nenhum livro, o que de certa forma para mim é bem diferente porque eu não costumo deixar leituras assim sem finalizar durante muito tempo, né? E vocês vão ver também que boa parte do que eu li foi e-book, né? Então vou colocar a capa aqui do livro junto com o tradutor ou a tradutora, editora, enfim. Vamos começar porque é uma lista longuinha até, não tão longa assim, mas também tem algumas leituras em andamento que eu quero comentar com vocês. Primeira leitura finalizada no mês de março foi O Amante, da Marguerite Duras. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro. E assim, foi um livro que eu tive uma certa dificuldade de entender algumas coisas. De entender não no sentido de que o livro seja difícil ou algo do tipo. Mas no sentido de que é aquela coisa de você conseguir engolir que aquilo é uma realidade, né? Principalmente a discrepância de idade ali. Basicamente aqui a gente vai ter contato com essa jovem Marguerite, talvez, né? Eu pesquisei e aparentemente é realmente bem autobiográfico, tanto que o personagem principal aqui, masculino, ele existiu na vida real. E a gente acompanha essa menina numa família bem disfuncional, de certa forma. É bem complicado e é um livro muito curtinho. Eu não quero entrar tanto em detalhes desse livro para não ser algo muito dar spoiler talvez para vocês. Não que eu ache que livros autobiográficos tenham spoiler, porque se você pesquisar sobre a vida do autor, da autora, enfim, você vai encontrar, né? Então, mas nesse caso eu acho que é legal vocês irem meio que no escuro. Mas foi uma história que, assim, me deixou bem impactada, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Eu gostei muito da escrita da Marguerite, tanto que eu fiquei meio obcecada pra ler tudo dessa mulher. Mas ao mesmo tempo, eu também fiquei meio balançada com algumas questões, né, relacionadas a vivências sexuais, por exemplo, né, discrepância de idade, novamente, enfim. Foi um livro bom, gostei, né, eu li pelo Kindle, ele estava disponível no Kindle Unlimited quando eu finalizei a leitura. Eu não tenho certeza se ainda está disponível no Kindle Unlimited. Creio que esteja, caso não eu vou deixar aqui, mas enfim, né, como este livro ele é muito curtinho, eu não quero dar uma sinopse tão grande para não realmente não dar nenhum spoiler, não dificultar, né, a vida de quem vai querer ler depois de mim, assim. Mas eu gostei bastante. E, assim, né, o intuito aqui desses vídeos de leituras do mês, balanço, não é ser uma resenha, ser um vídeo resenha, né? Enfim, é realmente uma conversa sobre o que eu achei do livro, o que me incomodou, o que eu gostei. Passar por cima ali do enredo e, de certa forma, dar meus pitaquinhos ali, né, de doses minúsculas de conhecimento literário, talvez. Mas, enfim, próxima leitura, não, né, O Amante, da Marguerite Duras, dei 3,5 estrelas. E agora vamos para a próxima leitura, que eu não gostei tanto assim. Não porque o livro é ruim, mas porque não foi aquilo que eu esperava. Que foi o Pau Brasil, do Oswald de Andrade. Se eu ficar olhando para baixo, é porque eu tô olhando aqui o meu caderninho de leituras. E vai sair, gente, turno, eu prometo. Em algum momento. A qualquer momento. Foi publicado ali no início do modernismo, eu li para a faculdade este livro.
E é uma coletânea de poemas, né? Eu sou muito de poesia, de poemas, é um estilo literário, um gênero, enfim, que eu gosto bastante. E no caso de Pau-Brasil, eu não gostei tanto. Tiveram pouquíssimos poemas ali que eu gostei de verdade. Eu achei meio chatinho, pra ser sincera. Mas teve um que me tocou bastante, que falava de uma escravizada que, pra ela não continuar sofrendo e pro bebê dela não sofrer mais, né, ou de fato não começar a sofrer nesse regime escravocrata, perdão, ela se joga de um penhasco junto com o bebê. E aí foi realmente bem doloroso de ler, né, isso e pensar em como que de fato provavelmente aconteceu isso na realidade do nosso país. Mas outro aspecto muito interessante deste livrinho de poemas é que ele fala muito da construção do Brasil ali como realmente o aspecto mais geográfico, até mais assim, de construção de cidades, porque tá tudo relacionado com o modernismo, né? O Oswald de Andrade é um dos pais ali do modernismo, junto com o Mário e outros queridos, né, que nós temos. Então, nada mais justo do que ele, de certa forma, sintetizar um pouquinho do que essa primeira geração modernista estava procurando fazer ali, né? Essa questão de demonstrar, por exemplo, os aspectos culturais do Brasil relacionados à fauna, à flora, à geografia, à construção das cidades, que é uma coisa muito interessante que a gente vai ver no modernismo. E o próximo livro que eu vou comentar com vocês também é dessa época do modernismo. Eu também li para a faculdade, foi tudo para minha matéria de literatura brasileira 2. Mas foi muito interessante poder ter esse contato com. Por mais que não foi uma leitura que me agradou tanto, né? Mas poder ter esse contato ali com uma coisa de um movimento literário que estava nascendo, que estava ali buscando criar, né, a cultura brasileira com essa mescla, né, da cultura europeia com o que a gente tinha aqui no Brasil, de fato, é muito legal. E aí o Oswald de Andrade vai escrever, por exemplo, algumas coisinhas no interior de Minas. E eu fiquei muito feliz, porque realmente, né, o interior de Minas é assim, pra quem não sabe, eu sou do interior de Minas. Então, ver ele descrevendo os cafezinhos, né, que tem aqui no interior, os cafés que eu falo é tipo cafeteria. Também descrever as paisagens de fato, várias coisas muito interessantes. E assim, eu não poderia ficar mais feliz de ver isso, né? Então, o livro não foi bom pra mim no sentido da minha experiência e eu, de fato, eu não gostei dos poemas. Mas eu reconheço o valor dele dentro do modernismo, dentro da nossa literatura e também a questão das métricas diferentes, as formas estéticas diferentes, né? Toda essa questão do modernismo ser relacionado a essa grande pesquisa estética, que é uma coisa que vai, né, permear todo o modernismo ali. Acho que principalmente é a primeira fase, primeira e segunda fases do modernismo no Brasil, então gostei bastante. Pau Brasil, do Oswald de Andrade, 2 estrelas e meia. O próximo livro que eu tenho para falar com vocês é um que eu já gostei mais. Também é dessa mesma época, se eu não me engano, foi publicado em 1929, que é Parque Industrial da Pagu, né, Patrícia Galvão, que, se eu não me engano, ela foi casada com o Oswald de Andrade. Se eu não estou ficando maluca. Porque o Oswald de Andrade foi casado com a Tarsila do Amaral. E eu acho que a Pagu também foi casada com ele, eu não tenho certeza. Mas aqui em Parque Industrial nós vamos ter, né, um romance proletário, né? E não é só isso, tá? Tem um problema muito grande quando a gente vai falar de Parque Industrial ou de qualquer obra da Pagu, de achar que é meramente uma literatura panfletária, ideológica, proletária no sentido mais caricato e até meio jocoso da coisa, né? Essa coisa de ser muito realmente panfletária e não algo que se dispõe a construir uma história. Mas não é isso que a gente vai encontrar aqui. Em Parque Industrial, a gente vai ter um contato com a São Paulo, se eu não me engano. Já terminei de ler em março esse livro, bem no início de março. Acho que eu peguei no microfone, não sei se fez barulho pra vocês aí, se fez, me perdoe. Mas foi bem no início de março que eu finalizei, então eu não lembro tanto. A gente já tá em julho, hoje é dia 2. Hoje, agora são, na verdade, dia 3 já, né? E meia-noite e pouca. Pra vocês verem o horário que eu tô tendo tempo pra gravar. Mas as férias estão chegando. Em nome de Jesus, amém. Mas, como eu estava falando, eu terminei tem um pouquinho já esse livro, então eu não lembro tanto assim.
E aí, como eu falei, eu não quero dar uma sinopse aqui, uma resenha, etc. Né? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha mais aprofundada, juntar, né, com o que eu estudei, querendo ou não, nesses livros. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, e modernismo aqui no Brasil, e juntar tudo aquilo que eu estudei, né, pra poder trazer material bem legal pra vocês, mas só se vocês quiserem. Senão, vou fazer do mesmo jeito, se eu tiver tempo. Mas voltando. Aqui a gente vai ter contato com essa São Paulo urbana, que começa a ter essa questão muito proletária das fábricas, né? Tanto que o nome é Parque Industrial. E aí nós vamos conhecer moças e rapazes ali. E a gente vai adentrar ali no seio desse proletariado do início ali do século XX no Brasil. E como que as coisas estão ali dispostas e organizadas, desde as relações humanas ali mesmo, né, dentro desse contexto, até as questões relacionadas a aspectos de gênero, né, como que as coisas afetavam de forma diferente os homens e as mulheres. Também vamos ter contato com... Eu não sei se o YouTube corta essas palavras, mas enfim. E também... E aí, temos contato com isso. Fora também o uso de... Eu tô falando tudo em mímica, assim, porque eu não sei se o YouTube vai gongar o vídeo ou não. Mas nós temos contato com isso. E eu achei muito interessante como que a Pagu coloca isso aqui. E a Pagu, ela faz uma coisa muito interessante aqui em Parque Industrial. A escrita dela é muito crua, é uma escrita muito experimental, ao meu ver, né? Tanto que a gente, durante a matéria, né, que eu tive, conversando sobre esse livro, nós falamos como que esse livro não é só um romance proletariado, não é só um romance proletário, não é só um livro panfletário, ideológico, enfim. Ele tem uma questão ali de uma experimentação muito característica do modernismo. O modernismo não é minha escola literária favorita, pelo menos na primeira fase. Mas a gente consegue observar alguns aspectos muito interessantes ali dentro do modernismo, e principalmente dessas obras que eu estou citando aqui. Fora o Mário de Andrade também, e todos os outros, né? E a Pagu faz uma coisa muito interessante, que é colocar essa escrita mais crua, mas também, no aspecto mais sociológico da coisa, ela coloca ali a mulher, né, como uma pessoa protagonista da própria história, capaz de fazer certas coisas que, de certo modo, para a época não seria tão legal, né? A Pagu, na vida mesmo pessoal dela, ela foi bem revolucionária, digamos assim. Ela foi presa algumas vezes, ela, se não me engano, ela foi expulsa do Partido Comunista também. Esses uns B.O. muito doidos aí, procurem sobre a Pagu. Eu acho ela uma figura histórica até, né? Não só literária ali, mas dentro da própria história do nosso país, muito curiosa. Mas enfim, acho que de Parque Industrial é isso. O enredo também é bem curtinho, tem menos de 200 páginas, assim como o Amante, né? Tem tipo 130 páginas. E o legal desse livro é você ir apenas assim, sem saber exatamente o nome dos personagens, sem saber nada. Você ir descobrindo e ficar assim, caraca. Assim, a escrita dela é um pouco bagunçada, não vou mentir. Eu acho que é por isso, inclusive, que eu dei 3 estrelas e não mais, né? Eu achei a escrita um pouco bagunçada, eu achei que a construção ali de narrativa não fez as melhores escolhas, ao meu ver, mas assim, né, quem sou eu pra falar do negócio do século passado. Então, enfim, Parque Industrial da Pagu, né, 3 estrelas, nossa Patrícia Galvão. E acho que agora a gente finalizou as leituras de março, né? Em março eu finalizei apenas 3 livros, pra vocês verem como que eu tava realmente, assim, bem ruinzinha. E foram 3 livros curtinhos, tá? Eu iniciei alguns livros, mas eu não cheguei a finalizar tantos, né? Em abril eu não li nada, não finalizei nada, comecei muita coisa, mas eu não consegui finalizar quase nada, porque tava tendo muita prova, trabalho, assim, prova, seminário, trabalho escrito, muita demanda no meu trabalho, na estágio, enfim. Tava maluca, não tava conseguindo fazer nada direito, então acabou que eu só fiquei assim, tudo bem, né? Não vou ler tanto assim. Doeu um pouquinho em mim, não vou mentir. Mas eu tava lendo outras coisas, né? Que eu vou comentar sobre as leituras em andamento. Agora vamos para as leituras de maio. Eu não sei, assim, se vocês perceberem que eu tô
mais travada pra poder gravar é porque tem 3 meses que eu não abro uma câmera pra poder falar, tipo, nada. Tanto que eu mudei a câmera também, vocês estão vendo, né? Que eu tô gravando agora com o telefone, que eu troquei de celular. Eu achei a qualidade dele melhor do que a câmera, enfim. Eu tô bem travada mesmo pra poder gravar, então peço paciência. Mas vai normalizar, as coisas vão voltar ao normal, assim espero. Vamos para as leituras finalizadas em maio, que foram apenas 2, mas eu comecei algumas. Mas enfim, vamos lá para as leituras de maio agora. No mês de maio, a primeira leitura que eu finalizei foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que eu fiquei meio obcecada com a Sylvia nos últimos tempos, eu queria ler tudo dela. Eu finalizei só A Redoma de Vidro, mas eu dei uma lida em alguns poemas da poesia reunida dela, que eu ganhei do meu pai de presente. Tá ali, vai aparecer no book haul. Se eu lembrar de gravar, vai. Gente, paciência, tá? Os vídeos que eu tô aqui planejando vão sair. Em nome de Jesus Cristo, amém. Mas aqui em A Redoma de Vidro, né, eu dei 4 estrelas. Nós vamos ter contato com a Esther, que é uma menina de 17, 18 anos, que consegue um emprego, uma bolsa para poder. Seria um estágio, eu acho, nos termos de hoje em dia, para poder estagiar ali numa revista, né, de moda e tudo mais. E aí ela tá num momento da vida muito bom, vamos combinar, né? Jovem, fazendo ali coisas muito legais, indo pra festas, né? Tanto que a gente começa o livro e nas primeiras páginas ela vai pra uma festa com uma amiga dela e tudo mais, enfim. Só que ela percebe que tá num quadro mental muito complicado. E esse livro, ele é um livro, eu acho que não só sobre juventude, insatisfações da juventude, mas um livro principalmente sobre saúde mental e sobre a saúde mental da mulher também, né? Ali no século passado, nos anos 50, 60, enfim. Dizem que esse livro ele é meio autobiográfico, né? A Silvia, segundo dizem por aí, eu nunca cheguei a conferir em biografias, até porque tem toda a questão das biografias da Silvia serem bem complicadas, né? De a gente não saber exatamente o que tá verídico ali, o que não tá. Até os diários, né? Que diário, de certa forma, por mais que seja uma coisa que você escreve pra você, você ainda maquia um pouco as coisas, mas isso é papo pra outra hora. Eu posso fazer um vídeo só sobre esse aspecto da escrita dos diários, que é uma coisa que eu tenho aprendido bastante com a minha amiga Agape, que tem um canal aqui também, e um Substack que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas voltando, né? Dizem que é um pouco autobiográfico, eu não tenho certeza, não posso afirmar. Mas fato é que você consegue perceber algumas semelhanças ali, né, com a vida da Silvia, pelo que a gente vê por alto. E essa questão da saúde mental é bem complicada, porque você vê a Esther meio que definhando lentamente, né? E aqui a gente vai ter a teoria do figo também. Assim, é um livro que eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas e meia, 4 estrelas, eu tô meio balançada ainda. Mas eu queria realmente fazer uma resenha sobre este livro, falar horas e horas aqui, mas como esse é um vídeo de apanhado de leituras, eu não quero me estender por muito tempo. Quero que esse vídeo fique no máximo ali com uns 30 a 35 minutos, pra não ficar falando muito. Mas, basicamente, né, voltando, nós vamos conhecer a história da Esther, essa menina aí de 18 anos, que vai pra essa revista estagiar e tá num momento muito legal da vida dela. Mas ela começa a definhar, mentalmente falando, né? A gente percebe que ela vai murchando, que ela vai percebendo que tem algo de errado, então ela vai pro médico, que passa remédio pra ela, não dá muito certo. E mostra muito também essa questão da negligência da época, né? Da medicina, da psiquiatria, enfim, com pacientes com alguma questão mental. Tanto que a Esther, né? Eu não sei se isso pode ser considerado um spoiler, mas enfim, de todo modo, pula uns segundinhos aí, uns 15, 20 segundos. Mas a Esther, ela passa por terapia de eletrochoque, que era uma coisa muito comum pra época, que se eu não me engano, a própria Silvia passou. Então, a Esther aqui, eu não sei exatamente se ela teria depressão ou bipolaridade, né, por umas questões que a gente vê aqui. A própria Silvia, hoje em dia, talvez seria diagnosticada como bipolar também. E essas questões relacionadas à saúde mental são muito dolorosas, principalmente se você já tem alguma questão mental. Então, eu li no momento que eu estava melhor nesse sentido.
Então, algumas coisas não foram tão doloridas pra mim, mas eu tenho amigas que leram. E eu, inclusive, eu peguei esse livro emprestado com uma amiga minha. Beijo, Carol. Saudades já de você. E ela mesma chorou quando leu, né? Se sentiu muito tocada. E eu conheço outras pessoas que também ficaram muito tocadas com a história. E eu realmente achei uma forma muito interessante de abordar esses aspectos, né? Da questão mental da mulher, né? Da jovem mulher principalmente, de como que era bem, assim, menosprezado, sabe? Uma coisa que você consegue perceber ali. E não só isso, né? Outro aspecto interessante também relacionado a essa questão mental é como que pessoas com algum tormento mental podem ser muito complicadas de lidar. E a Esther é uma menina muito imatura, né? É uma menina mimada. É coisa da idade? Talvez, né? Mas você vê que tem uma questão ali que você percebe como que um sofrimento mental, ele muda totalmente todas as esferas da sua vida, não só aquelas mais que são diretamente relacionadas, né, aos seus sentimentos, a como você tá, a sua disposição, mas até a sua forma de enxergar as coisas e de agir e da maturidade, tudo isso, enfim. Livro maravilhoso, eu tenho minhas ressalvas, né, tanto que eu dei 4 estrelas, não foram 5 estrelas, mas as minhas ressalvas são realmente nesse ponto interessante da imaturidade da Esther e porque não foi um livro que teve pra mim aquela coisa de, nossa, vou dar 4 estrelas e meia, 5 estrelas, né? Foi realmente essa coisa mais 4 estrelas tá de bom tamanho. Então, pra próxima leitura que eu finalizei, esse que realmente eu fiquei assim, obcecada, que foi O Poderoso Chefão, do Mário Puzo, que eu dei 4 estrelas e meia também, 4 estrelas e meia, você também balançada. Mas, gente, Poderoso Chefão, acho que nem preciso muito falar, né, sobre o que é, né, o Don Corleone, a família Corleone, máfia italiana, essas coisas. E assim, muito bom, eu fiquei obcecada com o Poderoso Chefão. Eu só fiquei falando do Poderoso Chefão durante esse tempo que eu li este livro. E é muito fluido, muito gostoso de ler. Se eu soubesse, eu tinha lido antes, mas eu só fiquei falando deste livro. Eu fiquei obcecada. Quando algumas personagens ali morreram, eu fiquei desesperada. Tipo, eu mandei mensagem pro meu namorado: como assim? Ele morreu! E, tipo assim, eu nunca tinha visto o filme. Eu ainda não vi o filme inteiro, tá? Não me falem coisas do filme, que eu acho que o filme mudou algumas coisas. Mas, enfim. Poderoso Chefão, não vou me estender, porque realmente é, assim, né, é uma história muito conhecida, né? Então não tem muito que eu ficar falando aqui pra vocês. O Poderoso Chefão, o que que fala Poderoso Chefão, não sei o quê. Don Corleone, máfia italiana, tudo que você precisa saber pra ler. E é isso. Agora vamos para junho, né? Passamos maio e vamos para junho. Em junho eu finalizei 3 livros também, minha média tem sido essa, fora os meses que eu fiquei de ressaca, assim, mas leitura não é uma competição, né? Não é pra ler várias coisas muito rápido, é pra você aproveitar. E a primeira leitura que eu finalizei em junho foi O Perfume, do Patrick Suskind, do Patrick, né? Que, gente, que livro bom, meu Deus. Basicamente, aqui O Perfume, nós vamos conhecer, né, este jovem, que eu sempre esqueço o nome dele, é o Gilles alguma coisa, sempre esqueço o nome. E eu dei 4 estrelas também pro Perfume. Eu fiz leituras muito boas, né, que foram me ajudando a sair da ressaca, mas enfim, voltando. Eu gostei bastante desse livro e aqui a gente vai conhecer esse menino, que ele nasce com uma peculiaridade, ele não tem cheiro, né, tanto que a ama que cuida dele fala que ele é um filho do demônio, porque ele não tem cheiro de bebê. E ele tem uma questão muito grande com o olfato, né, essa coisa daí dele sentir cheiros mais do que as pessoas, conforme a gente vai vendo, né, conforme ele vai crescendo, que ele consegue, por exemplo, destrinchar as pirâmides olfativas ali de um perfume específico, de alguma fragrância específica, de algum cheiro específico da cidade, por exemplo, consegue ver onde tá cheirando, sei lá, porco, onde tá cheirando madeira e não sentir esse cheiro bagunçado, mas realmente categorizar as coisas. E foi um livro muito interessante, né? E aí, basicamente, eu não sei se pode ser considerado um spoiler também, porque eu acho que tá na sinopse. Novamente, por alguns segundos, né? Esse jovem vai cometer muitos, né? Vai
uma galera aí, vai desviver muitas jovens, né? Eu não sei, não acho que seja um spoiler, né? Porque o subtítulo é a história de um assar. Eu tô me sentindo muito idiota até ficar fazendo isso, gente, mas eu acho que o YouTube ele realmente gonga os vídeos se algumas palavras são ditas. Enfim. Voltando. Consegui extrair o cheiro delas para criar fragrâncias únicas e muito cheirosas, assim. É uma coisa tenebrosa, tá? Bem tenebrosa, assim. Mas é muito gostoso de ler. Eu li, assim, em 3 dias esse livro. É super frenético, uma escrita muito gostosa. Você quer saber. É muito interessante também essa questão do contexto histórico ali, de como que o autor pesquisou para poder falar sobre essas criações de perfumes. Ai, gente, eu achei muito legal, entendeu? Mas, sério, eu gostei pra caramba. E é isso, Perfume 4 estrelas. Como eu falei novamente, aqui meu intuito não é fazer uma sinopse, uma resenha super grande, é falar a minha experiência de leitura, tá bom? Eu dei 4 estrelas porque algumas coisas eu não gostei tanto assim, coisas que eu nem sequer lembro direito, exatamente o que eu não gostei. Mas foi aquela coisa de não brilhou tanto meus olhos a ponto de eu dar 5 estrelas, tá? Mas enfim, agora vamos para os livros físicos de fato que eu finalizei em junho, que foram as últimas 2 leituras. E primeiro quero falar com vocês sobre Puro, da Nara Vidal, né, que é uma história que vai se passar ali no início dos anos 30, no interior de Minas Gerais, no vilarejo. E tem esse nome porque está relacionado com eugenia, infelizmente, né, supremacia branca, racial e etc., como consequências dessa escravidão, né, no nosso país, esse passado tão sombrio. A Nara Vidal, autora desse livro, é mineira e ela se formou na FRJ, mas morou, né, em Minas por um tempo. Então, você consegue perceber como que ela foi ali colocando as experiências dela relacionadas ao contexto de cidades do interior de Minas. Mas, gente, isso aqui é muito tenebroso. Eu li muito rápido também, que ele é bem curtinho. Eu li, tipo, de um dia pro outro. E eu fiquei, assim, completamente ensandecida com essa leitura. Como é muito curtinho também, eu não quero dar muitos spoilers, porque eu li muita coisa curtinha, né? Mas eu vou ler para vocês a sinopse aqui atrás, para poder sumarizar melhor as coisas. Até onde pode ir, no início dos anos 1930, em um vilarejo de Minas Gerais, a crueldade que perpassa gerações. Impuro, seu terceiro romance, Nara Vidal, com a maturidade de quem está acostumado a tecer histórias em diversos gêneros, explora temas duros, sem nunca ter medo de colocar no papel as ações e os pensamentos mais desafiadores de seus personagens. Se em algum momento acreditamos ter adivinhado o rumo que a história pode tomar, rapidamente a autora apresenta novos elementos e descortina um universo que, assim gostaríamos de acreditar, guarda pouca semelhança com acontecimentos de hoje. Nas entrelinhas, porém, fica exposta a verdade, e é isso que faz de Puro um livro inquietante e envolvente em todos os aspectos. E é isso mesmo, tá? Tem aqui não só a questão da eugenia, mas tem capacitismo também, com uma criança que é deficiente, e eu quase chorei em alguns momentos. Então, esse livrinho assim, curtinho, mas assim, grandão no meu coração, tá? 4 estrelas. E vamos para a última leitura finalizada, que foi Enquanto Agonizo, do William Faulkner. E meu Deus, que livro foi esse, gente? Marquei bastante coisa, não sei se vai focar, mas tipo assim, marquei muita coisa. E essa minha edição aqui é com tradução do Vladir Dupont, enfim. E aqui, Enquanto Agonizo, nós vamos ter basicamente uma história de uma família que está indo enterrar a matriarca na cidade de origem dela. Mas a história começa quando eles estão construindo o caixão dela. E essa travessia até essa cidade de origem, que é Jefferson, né, nos Estados Unidos, Jefferson, enfim, é uma travessia bem complicada, porque eles vão ter que passar por uma ponte, mas essa ponte caiu, vai começar a chover, o corpo vai feder, porque eles vão transportar ela já morta no caixão por alguns dias. E aí eles vão conhecer pessoas no meio do caminho que vão ficar assim, pelo amor de Deus, enterrem essa mulher logo. Chega! Mas ao mesmo tempo eles vão ficar, né, o pai aqui da família, né, o Wance, na verdade. Que eu não suporto ele, inclusive.
Você vai ficar assim, meu Deus, pelo amor de Deus, cara, para com isso. E ele, não, 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 vocês não entendem a Ed, eu entendo. E você fica pensando, né, se essa mulher realmente era amada por essa família, que são 5 filhos, uma filha e 4 meninos. E aqui a gente vai ter questões bem periclitantes dessa família, né, questões mentais também, questões de religião envolvendo o cristianismo aqui nesse sul dos Estados Unidos, que se passa no sul dos Estados Unidos. Então a gente tem um contato com essa cultura bem estereotipada, talvez, do caipira ali, mas essa coisa bem legalista até da religião. A gente vai ter contato também com esses aspectos relacionados ao convívio dos irmãos, né? Relacionado também ao casamento desses dois, né? Da matriarca e do patriarca da família, como que esse casamento se deu. Nós vamos ter também essas questões, umas frases muito bonitas também, cara, que você fica assim, marquei bastante coisa como eu falei, mas umas frases muito lindas. E aqui nós temos 14 narradores. Tá bom pra você? Eu fiquei maluca lendo isso daqui, mas foi muito bom. Gostei pra caramba, eu quero ler tudo do Faulkner, mas tudo, 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 tudo. E nós vamos ter também outros aspectos relacionados ali à imprudência, né? A gente vê que esse cara aqui da família é imprudente pra caramba, né? Ele espera a mulher morrer pra poder transportar o caixão dela até Jefferson, né? Não podia que ela viva, morrendo, quase, pra levar essa mulher viva, cara. Levar essa mulher viva. Mas não, pra ela morrer. E ela vê, inclusive, o filho dela construindo o caixão. É uma coisa que você fica assim, tá bom, né? Ainda bem que eu, né, não tava lá. Mas enfim, né? Enquanto agonizo, 4 estrelas e meia. Faulkner, eu te amo. Eu quero ler tudo do Faulkner. E agora vamos para as leituras em andamento? Vamos para as leituras em andamento. Eu tenho uma pequena pilha de leituras em andamento aqui. Mas vamos aos poucos. É que algumas eu usei só para cortejar, para poder fazer aula. Ou para estudar algum tema específico, tá bom? Estilos de época na literatura. Esse livro aqui do Domício Proença Filho, eu usei para poder estudar simbolismo e impressionismo para preparar uma aula de uma turma. Então, só li para isso mesmo. É um livro bem antiguinho, inclusive. É um livro dos anos... essa edição é dos anos 90. Eu acho que o livro também foi escrito nos anos 90. Não, foi escrito nos anos 60. E essa edição é dos anos 90, mas enfim. Esse daqui, cortejei essa edição. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre os meus livros de estudo de literatura, né? Pra quem não sabe, caso você seja novo, nova por aqui, enfim, eu faço estudos literários na FMG, então eu estudo um pouquinho bom aí de teoria literária e aspectos relacionados à literatura num contexto mais acadêmico. Falando nisso, o próximo que eu tenho aqui é English Literature, A Survey for Students, do Anthony Burgess. Hambúrguer, perdão. Mas eu tenho aqui, né, English Literature, A Survey for Students, que eu estou usando basicamente para estudar literatura vitoriana e o romantismo inglês para o meu TCC, né, que vai ser sobre literatura inglesa, literatura vitoriana. E, enfim, também está sendo um livro mais de estudo para cortejar algumas coisas. Não é um livro que eu estou lendo, né, de cabo a rabo, mas eu achei bem interessante porque ele vai falar cá no inicinho de tudo que remonta à literatura, né? O que é literatura? A primeira literatura inglesa, então lá na prosa do Old English, vai falar sobre a era elizabetana, sobre o drama inglês, né? Vai passar por Shakespeare, obviamente. Então, o final ali do Milton, né? Enfim, vai falar muita coisa, muita coisa. E tem umas pinturas muito legais. Eu amo essas pinturas. Enfim, nós vamos ter coisas sobre a era vitoriana, como eu falei. E tenho gostado bastante, né, deste livro, mesmo sendo só de consulta mesmo para poder compreender alguns aspectos, né? Então, English Literature, A Survey for Students, do Anthony Burgess. Muito bom, recomendo para quem queira estudar literatura inglesa, principalmente, de um jeito mais sintetizado, mas não tão resumidão, simplificado, ocultando partes importantes da literatura. O próximo que eu tenho aqui, que estava em andamento,
Eu quero muito terminar esse livro, que é Narrative of the Life of Frederick Douglass, que eu li para uma matéria da faculdade de literatura afro-americana. E aqui, basicamente, a gente vai acompanhar a história de do Frederick Douglass. Essa aqui é uma autobiografia, praticamente, que ele, inclusive, foi se eu não me engano, embaixador americano no Haiti, né? Embaixador dos Estados Unidos no Haiti, enfim. Ele era um escravizado que consegue fugir. E ele usa a literatura e a educação para conseguir subir na vida e para poder entender como que as coisas funcionavam naquela sociedade. Cara, é simplesmente muito bom, quero muito continuar lendo, tá? Ele foi publicado ali no século XIX também. E aqui a gente vai ter muitos aspectos relacionados à dignidade humana, ao papel da literatura, ao poder da literatura, e tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, porque aqui ele percebe o quão ruim aquela situação era por causa da literatura, que ele lia, né, nos livros ali, nos tratados, enfim, como que os seres humanos tinham que ter dignidade, como que ele não tinha essa dignidade. Então, também vamos ter aqui essa questão da masculinidade para os homens negros e como que era diferente essa questão, né, do manhood, né, essa questão do do homem negro não ter a mesma dignidade que o homem branco nesse contexto. Então, assim, é um livro muito doloroso. Que vai falar também, né, sobre a questão, por exemplo, de tirarem os bebês das mães para que eles não tivessem esse senso de humanidade desde o nascimento, né? Então, se você tirar esses aspectos mais relacionais do ser humano, tirar essas coisas mais relacionadas à alma, você vai tirar a essência dele. E a intenção era de fato essa, o que é bem, bem triste. Próxima leitura, eu não sei se eu cheguei a falar no vídeo de janeiro e fevereiro, que eu nem sei mais quando eu comecei esse livro, que foi Esaú e Jacó do Machado. Li 5 páginas, dropei, mas eu vou retornar, só isso que eu tinha pra falar mesmo. Outro livro também de estudo que eu tenho aqui é o Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido, que eu li para 2 matérias, de Literatura Brasileira 2 e também li para Tendências Críticas de Teoria da Literatura. Eu li basicamente o Literatura e Sociedade, que é um dos textos que tem aqui, né? Ou era Cultura e Sociedade? Alguma dessas coisas. Eu li Literatura e Cultura de 1900 a 1945 e Crítica e Sociologia. Foram esses que eu li, na verdade. Vou falar sobre essas relações da literatura com a sociedade. Gente, que legal essa coisa de você não conseguir pensar na literatura sem pensar na sociedade. E como que a literatura explica muito bem como uma sociedade é organizada. Enfim, isso aqui é um texto, né? Um livro de não ficção, então não tem muito uma sinopse. Mas, assim, vai sem medo. Antônio Cândido é sempre uma boa pedida para quem quer estudar literatura brasileira. Ou se aprofundar um pouquinho ali na teoria literária, enfim. Outro livro que eu estou em andamento é este bebezinho aqui, que é Les Misérables, né? Os Miseráveis, do Victor Hugo. Estou lendo com um aluno meu, então eu vou terminar esse livro assim no finalzinho do ano, lá para dezembro, novembro. E eu também estou lendo ali junto com o Clube dos Sonhos da Amanda Thalita. E é Os Miseráveis, né? Nem preciso falar muita coisa sobre Os Miseráveis, só que estou lendo e estou gostando bastante. Outro que eu ainda também estou lendo, que vocês viram no último vídeo, eu acho, que é Poemas Completos de Alberto Caeiro, que esse daqui eu tô quase acabando, que eu tava lendo um poema por semana e tudo mais. Enfim, poemas. E tem algumas leituras que eu comecei, que eu tô meio que assim, né? São Bernardo, do Graciliano, eu comecei a primeira matéria de Literatura Brasileira 2, mas eu não finalizei. A gente leu umas partes, assim, acabou que eu peguei bastante spoiler, digamos, porque durante as aulas falavam muito sobre o enredo, eu não tinha lido tudo. Risos. Também eu tô aqui, inclusive, ainda com o de Monte Cristo, que eu não terminei, eu pausei a leitura. Eu também estava lendo, já não sei mais, Ópera dos Mortos, da Outra Dourado. Eu queria ter terminado em junho, mas também o tempo não deixou. E também, deixa eu pensar em mais alguma coisa que eu tava lendo. Que eu li, comecei muitas coisas, muitos textos da faculdade, muitos contos, eu li muitas peças de contos para minha matéria de literatura afro-americana, então eu li Langston Hughes, li Toni Morrison, também li
Dutchman, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas eu li bastante coisa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre as minhas leituras da faculdade deste semestre, né? Vou adorar falar. Mas enfim, essas foram as minhas leituras em andamento e finalizadas. Muitas coisinhas lidas e coisas maravilhosas. Outras nem tanto, mas assim, só leitura boa de modo geral, né? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, por favor. Vou tentar ser mais constante aqui no canal. Não vou prometer nada, porque quem é universitário, estagiário, sabe como que a gente não tem tempo pra nada. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo. Tava morrendo de saudade de gravar aqui pra poder falar sobre as minhas leituras. Se vocês querem saber de algum livro em específico, comenta aqui embaixo. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!